Tradução do Novo Mundo ou ACF? Qual a melhor tradução de Mateus 16:19? Bom, pessoal, esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Como vocês podem ver, o famoso texto de que Jesus, ele fala que ele ia dar a chave do reino dos céus a Pedro. E aí ele diz, tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Ou seja, é como se Cristo ele estivesse falando que o que Pedro fizesse iria acontecer, o céu iria responder. Então, se Pedro falasse A, o céu iria corresponder como A. Se Pedro falasse B, os céus iria responder como B. No entanto, a TNM, a tradução do Novo Mundo, ela faz uma tradução totalmente diferente que muda completamente o sentido dessa passagem. Veja que aqui ela diz: eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e tudo que você amarrar na terra já terá sido amarrado nos céus, e tudo que você soltar na terra já terá sido solto nos céus. Perceba que a TNM ela diz que tudo o que Pedro fazer já terá acontecido antes dele fazer, já terá acontecido primeiro nos céus. Então é como se o homem ele estivesse correspondendo a algo que os céus já fez. Então primeiro acontece lá para depois acontecer aqui. Na ACF não, primeiro acontece aqui para depois os céus responder. E aí, o que você acha dessa questão? Vamos analisar aqui o texto grego, vamos fazer aqui algumas considerações sobre essa questão, que inclusive é uma questão que tem importância teológica, né? Até mesmo na discussão de que se existe ou não um sacerdócio hoje, né? Já que o sacerdote era ele quem ligava, né, o homem a Deus, né? Ele fazia sacrifício ali e tal. Então alguns usam esse texto, como está traduzido na ACF, para sustentar essa perspectiva ainda, né? Ou seja, Jesus está dando a Pedro uma autoridade de sacerdote. Tudo que Pedro fizesse, os céus iria corresponder, positivo ou negativo. Ele iria, né? Ali, quando eu falo positivo e negativo, eu estou falando de ligar ou desligar algo, né? Então, existe, né, esse debate. No entanto, segundo a tradução do Novo Mundo, primeiro acontece no céu para depois acontecer aqui na terra. Ou seja, o homem ele corresponde apenas a algo que o céu já fez. Então, primeiro acontece lá para depois aqui. Bom, antes que eu comece a comentar sobre isso, peço que você se inscreva aqui neste canal se você não é inscrito, deixe o seu like e compartilhe se você puder e quiser. E caso você tenha vontade de fazer um curso de grego do Novo Testamento, do nível básico ao nível avançado, aqui está o meu contato do meu WhatsApp, você pode pegar aí e se comunicar comigo, beleza? Também temos o curso de hebraico, só que esse curso está aqui no canal. Você só vai ter acesso se você se tornar membro, né, aqui do canal nível 2. Então você tem nível 1, nível 2 e nível 3. O curso de hebraico está nesse nível 2, tá? Que você paga apenas R$20 mensais. E esse nível 2, automaticamente quando você assina, você já tem acesso aos conteúdos do nível 1, né, que eu estou falando sobre o Apocalipse, falando das variantes textuais de todos os versículos do Apocalipse. Então você vai descobrir muita coisa nova, né, que você nem sequer vai descobrir durante a sua vida inteira aí fazendo teologia, né? Mas enfim, é isso, certo? Esse nível 1 custa apenas R$5 mensais. E caso você queira contribuir de alguma forma, você pode aí assinar o nível 1, nível 2 ou até mesmo o nível 3, tá? Que não tem conteúdo nenhum lá, certo? É apenas aí para quem quiser aí fazer alguma contribuição, tá? Bom, é isso, vamos lá. Não posso esquecer de mencionar, né, a minha matéria de crítica textual do Novo Testamento. Podemos confiar no Novo Testamento? Essa matéria, caso você queira adquirir, você fala comigo aí no WhatsApp, certo? Você vai lá na minha página do Instagram, essa aqui, Exegese Bíblica, o link está aqui na descrição. Bom, é isso, vamos lá. Bom, aqui nós temos o seguinte, né?
vamos aqui fazer uma pequena análise desse texto e chegarmos a uma conclusão. Bom, aqui nós temos essa expressão aqui, ó, estai dedemenon, que é a discussão dessa tradução, né? Essa parte aqui a Bíblia ACF traduziu como será ligado, tá? E a TNM colocou já terá sido ligado, né? Ou já terá sido amarrado, certo? Aí quando trabalha em cima dessa questão. Bom, o que acontece? Aqui nós temos o verbo eimi, estai, né? E aqui nós temos o verbo dedemenon, que é um particípio, né? Chamado de particípio perifrástico. O que é isso? É quando o particípio ele vem com um verbo auxiliar, no caso esse aqui, para formar ali o que seria falado por um verbo finito, né? Para quem não sabe, verbo finito é aquele verbo que ele limita a pessoa, né? Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, aí singular, plural. Quando você falar primeira pessoa do plural, tipo esse aqui, ó, esse aqui é um verbo finito, né? Doço. Por quê? Porque aqui você tem a característica do tempo futuro, essa letrinha aqui, o sigma, e essa última letra aqui é a característica da primeira pessoa do futuro, juntamente com essa outra letra aqui, ó. Então eu sei que esse verbo está no futuro por causa dessa letra aqui e está na primeira pessoa por causa dessa aqui. Então aqui Cristo está falando eu darei. Então se ele está falando eu darei, esse verbo está limitando a pessoa, né? Por isso que é chamado de verbo finito. Então o que poderia ser dito por um verbo finito é dito por uma construção perifrástica, né? Que é aquela construção onde você tem o particípio juntamente com um verbo auxiliar para formar uma frase que seria formada por um verbo finito. Então, quando você pega aqui, ó, o será ligado, você pode falar isso aqui usando um verbo no futuro, certo? Só que aqui o autor ele usa uma construção perifrástica. Do mesmo modo, ele faz aqui, ó, estai lelumenon, né? Que aqui será desligado, né? Ou já terá sido solto, como fez a TNM. Bom, o que acontece? Essa estrutura ela permite aqui a tradução que a Bíblia ACF fez, né? Colocando aqui no futuro, será ligado. Tudo vai ser compreendido como futuro, certo? E ela também permite o que a TNM fez aqui, já terá sido amarrado, porque como esse verbo está na voz passiva, né? Voz passiva perfeito dentro de uma construção perifrástica, então ele também pode ser traduzido dessa forma, ou seja, esse verbo aqui juntamente com o particípio, eles estão falando que algo acontece primeiro para depois acontecer a outra coisa. Então é como se essa ação aqui, ó, tudo que ligares na terra já terá sido ligado nos céus, já aconteceu lá. Então primeiro acontece lá para depois acontecer aqui. Essas duas traduções elas são gramaticalmente possíveis, sem nenhum problema. A questão é qual é a melhor tradução e por que é a melhor tradução, né? Uma coisa que a gente tem que levar em consideração aqui é o que? Contexto histórico. O contexto gramatical ele permite essas duas vertentes, né? Mas você leva em consideração o contexto histórico e alguns outros fatores que eu vou mencionar. Então vamos lá. Primeiro fator, quando você pega aqui essa expressão, né, ligar e desligar, que nós temos aqui nesse texto, isso aqui era uma expressão que estava muito ligada a tribunais, né, a tribunais judaicos que trabalhavam ali a questão de julgamento, certo? Então ligar e desligar estava dentro dessa questão. Então quando se iria julgar alguma coisa, o julgamento ele vinha primeiro, né, dos juízes. Eles davam primeiro a ordem para que depois fosse cumprida aquilo que eles falaram. Ou seja,
a ordem vinha primeiro, para depois vir ali o acontecimento. Isso favorece a tradução da TNM, já terá sido amarrado nos céus, ou já terá sido solto na terra, como no caso que já teria sido solto nos céus e já teria sido amarrado nos céus, ou seja, primeiro se desliga ou liga no céu para depois acontecer na terra. Então esse fator histórico ele dá mais força à tradução do Novo Mundo, né? Outras versões também fizeram isso, como a NVI, tá? Se você pegar aí a Bíblia NVI, ela faz essa mesma tradução, né? Ela traz esse aspecto de que primeiro acontece no céu para depois na terra. Então eu tenho esse fator. O segundo fator é que, como os céus, no caso Deus ali, né, ele é onipotente, onisciente, ele conhece todas as coisas. Então faz mais sentido, levando por esse outro lado também, que primeiro aconteça lá para que depois aconteça aqui, né? Porque Deus ele já sabe o que vai acontecer. Sendo assim, primeiro é feito lá. Entende? Ou seja, primeiro vem do céu para que a terra faça, né? Então esse é outro ponto que trabalha dentro dessa perspectiva da tradução da TNM aqui, ela ser melhor do que a Bíblia ACF nesse aspecto. Aqui nós temos também, ó, algumas questões interessantes, né, nessa primeira frase aqui, ó. Por quê? Porque aqui Cristo ele diz, né, dosso, que é o eu darei, está no futuro, eu darei. Aí o soi, aqui a TNM ela traduziu como li, né, embora não seja tão correto você usar aqui li. Por quê? Porque isso aqui é da segunda pessoa, né, ti, certo? Ti e li são diferentes. Quando eu falo com você, eu não uso li, eu darei-lhe, não, eu te darei, porque o li é terceira pessoa, eu darei a ele. Aqui é como se na TNM Cristo estivesse falando para uma outra pessoa e não Pedro, né? Mas aqui eu não vou dizer erro, porque eu não gosto muito dessa expressão, mas não seria tão correto você fazer isso aqui. Então a tradução aqui seria eu te darei, ponto. O que ele dá? Ele dá o tas kleidas. Tas kleidas é as chaves, tá? Aqui você tem um acusativo plural, né? As chaves. E aqui você tem tes basileias, ton uranon. Tes basileias aqui é do reino, certo? Aqui você vê que está no caso genitivo, né? Por causa do artigo, juntamente com o seu substantivo. Então aqui você tem do reino. Esse do reino aqui, ele pode ser considerado um genitivo, né? Parece-me que um genitivo descritivo. Para ficar bem simples, para que você entenda, a ideia seria assim, ó: eu lhe darei as chaves que abrem o reino, tá? Então, em vez de você traduzir aqui do, você iria traduzir que abre. Eu lhe darei as chaves que abrem o reino ton uranon, dos céus, né? Que já é um genitivo plural, certo? Então Jesus está falando para Pedro que daria a Pedro a chave que abre o reino dos céus. E aí tudo que Pedro fosse falar já teria sido acontecido, né? Como se acontecesse primeiro no céu para depois acontecer na terra. Então, se ele tinha essa chave do reino dos céus, e o reino dos céus, quando se usa essa expressão aqui, ó, reino dos céus, Mateus ele usa mais esse vocábulo, né, ton uranon, céus, como um sinônimo de Deus, né? Porque os judeus eles tinham isso, né? Eu não sei se hoje eles têm isso, né? Mas eles tinham essa ideia de fazer substituição de termo, ou seja, em vez de usar o reino de Deus, você usa o reino dos céus, porque Deus está lá, então os céus representam Deus, né? Então, se Pedro teria a chave que abre o reino de Deus, então ele teria autoridade para fazer isso aqui. Cristo estava dando a ele a autoridade para abrir o reino dos céus, né, e tomar decisões sobre algo,
certo? Só que automaticamente, né, como Deus ele não é sujeito a ninguém, certo? Pedro apenas teria uma autoridade que esses céus concede a Pedro, né? Então, se os céus está concedendo autoridade a Pedro, então Pedro só pode fazer algo que os céus manda, né? Que os céus permitem que ele faça, certo? Então, por isso, esse é outro fator que deve ser levado em consideração na tradução. Então, a Bíblia TNM aqui, a meu ver, assim como outras também, existem várias outras, tá? Ela fez uma tradução mais assertiva, levando em consideração esses fatores, seja o contexto histórico, seja a questão que eu mencionei aqui sobre a autoridade que foi dada a Pedro, só que essa autoridade ela foi dada pelos próprios céus, né? Então ele teria uma autoridade que foi lhe concedida. Cristo estava dando isso, né? Então, tudo começa lá. Então, esse ponto ele pesa muito quando você escolhe uma tradução ou outra. Então, além do fator gramatical ele ser completamente possível na TNM, né, assim como também na ACF, parecem que outros fatores eles pesam mais para a TNM e outras versões também, como a NVI, né, que ela segue aqui essa mesma perspectiva. Então é aquilo que eu sempre digo: quando a gente vai analisar uma tradução, a gente não pode analisar a tradução com uma perspectiva de crença. Quando eu falo crença, eu estou falando de que se é a tradução do Novo Mundo, eu tenho que ser contra, porque é Bíblia de herege, né? Tem muita gente que pensa assim. Então isso acaba prejudicando a análise. Por quê? Porque a pessoa já vai fazer uma análise com um preconceito. Então vai ter traduções que a TNM fez que eu concordo plenamente, e vai ter traduções que ela fez que eu não concordo em nenhuma hipótese, assim como outras, né? A Bíblia que eu mais uso é a Bíblia NVI e eu não concordo com tudo que ela fez, né? Então eu gosto sempre de analisar o texto e pegar motivos que podem me esclarecer melhor aquela tradução, já que ambas elas são possíveis gramaticalmente, né? Então eu sempre analiso o texto dentro dessa perspectiva, certo? Então vai ter hora que eu vou ser contra e vai ter hora que eu vou ser a favor, beleza? Então é isso aí, que Deus abençoe a todos, espero que esse vídeo tenha aí ajudado vocês em alguma coisa, né? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.